sabe, é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, o canal de quem trabalha. Não é você, é o seu dinheiro. Seguinte, estou aqui onde? Invadimos o quem? Onde? Quem? Invadimos quem? Invadimos quem? Invadimos aqui o SST, só que SST não sabe? Não é uma DST, é um SST, Suicide Squad Traders, rapaz. É, isso aí, se tu vê inglês, ó, paga nós, hashtag paga nós. Suicide Squad Traders. Então, vamos embora começar esse papo aqui sobre algoritmos, robôs, sistemas, softwares, Windows, Linux, iOS e qualquer outra coisa. Laptop da Xuxa? Xuxa, notebook da Xuxa. Põe o meme do laptop da Xuxa aí, Jô. Sempre achei que tem um. Enfim. Fala, garoto, e aí, como é que você tá? Tá bom, cara. Beleza? Ó o Zu aí. E aí, Zu, beleza? Beleza. Como é que tá, velho? Seguinte, aqui é o QG do Garuf, aqui essa parte aqui são duas salas, aqui tem o do João ali, aqui tá a salinha do Garuf cheio Cheio dos foreign friends. dos Foreign Friends Springfield, já tem um Homem de Ferro ali, Homem de Ferro. tem um charuto lá que parece pilha, o negócio aqui é outro nisso, não tá Na entendendo como é. verdade, é uma pilha. Como você é burro? É uma pilha ou um Não, charuto? aquilo é pilha. É uma pilha tipo essa pilha aqui, ó. Mas mudou. Não. Essa é uma pilha mais grossa. Ah, vendo? tá. É que, Então, não, é que eu tinha visto esse marrom. Porque essa é uma pilha de alta descarga, não é que nem uma pilha normal que... Vixe, Eu vou vi que começar a o negócio conversar é fino tecnicamente, aqui, né? mas aí eu vou pular pro Zu ali que é melhor. Entendi. Entendeu? Seguinte, a gente veio falar aqui sobre algoritmo. Na verdade, a ideia dessa pauta aqui foi do Garuf. Então acho mais fácil o Garuf fazer as perguntas pra gente, depois a gente rebate e aí faz o... Começa a porradaria. E aí faz a porradaria aí. Na verdade, eu acho que o papo é mais... A galera fala muito de robô. Na comunidade, a gente sempre... Já falei bastante de robô. Estudei muito esse negócio de codificar robô. Algumas pessoas que eu li lá fora, eu li inclusive um cara, esqueci agora o nome dele, Kevin Dave, não sei se você chegou a ler um livro. O cara foi campeão por 3 anos consecutivos de campeonato de futuros, de trade de futuros, fazendo 90% ao ano, 101% ao ano. Como é que o cara fazia isso? Né? O cara fala, Caramba, então eu quero fazer um robô, porque eu vou ganhar dinheiro com robô. eu mesmo tentei por um tempo fazer robô e compartilhar essa ideia principalmente com o Zu, não, você... Eu tô aqui só apresentador, sou um mero apresentador de canal. Pera, mas estratégia, quem foi criar a estratégia robosa? Eu? É claro. Quem foi criar a ideia, tipo, faz isso assim, quem é que escreve? Eu. Vai ser, verdade. Quem é que escreve lá, fica mandando ponto doc, fica... Já está se escrevendo quanto dá, que não adianta falar pra mim, você tem que... Tem que... Tem que fazer uma spec, Exato. um blueprint. Ele fala assim, dá pra fazer não sei o que. Eu falo, dá, só escreve no papel pra poder, quando eu estiver fazendo, enfim, ter... Tem o fluxo da ideia. Ter a direção ali pra tomar. Aí ele, Ah, então não quero fazer. Enfim, eu sei que eu tenho que ficar escrevendo lá no Word, tipo, e quando acontecer isso, ele joga a ordem de venda assim, assado. Se acontecer isso, faz não sei o que Porque lá, você, na ideia na tua cabeça você cria, né? Isso. Mas uma coisa que eu sempre tive dificuldade de entender foi que com um robô só, sem você estar sempre pensando em reciclar e criar um pool de estratégias ou de ideias, você tende... Isso eu queria ter essa experiência com vocês, porque até onde eu sei, vocês têm um grande robô que é da estratégia de long short. Isso é verdade? Isso é mentira? Como é que vocês controlam a questão de, cara, isso aqui uma hora vai ser soma zero, por exemplo? Será que uma hora começa a dar errado? Aí quando você percebe que dá errado já é tarde demais, porque já foi muita grana embora. Eu queria, na verdade, mais vocês, de novo, não vou perguntar pro Ricardo essa nenhuma, mas mais você no sentido de como é que você controla essa questão estatística para saber então, a vida do robô. nesse ponto, na verdade, é mais o Ricardo mesmo, que ainda tá falando antes, ele para de operar antes de mim. Ele tem um manejo de risco melhor que o meu nesse ponto, assim, do tipo, para de operar, eu continuo perdendo dinheiro ali na frente, aí para. Justamente, porque essa coisa do parar do Ricardo sempre foi boa, que me acende alerta. Quando ele para alguma estratégia, opa, eu vou continuar mais um pouquinho, mas já é um alerta que eu falo, puta... Mas assim, normalmente a gente tem 2 grandes robôs, né? Um tá disponível com alguns alunos do GAVA, que é o de long short, mas a gente também tem o robô de fim de mês. São, óbvio, operações diferentes, o de fim de mês é day trade, não tem nada a ver com long short. Não opera vendido, é tudo comprado, a gente tem operação. Os 2 grandes são esses, assim, mas a gente já fez coisas no passado que, justamente... Até coisas que quando a gente percebeu pra fazer já era tarde demais. Já tava começando já tava começando a virar. De Petrobras. De Petrobras, Então assim, é muito relativo, mas sim, dá pra sentir quando a coisa começa a dar errada. E tem vezes que uma coisa que a gente não costuma muito fazer, mas
Tem vezes que o robô que começou a dar errado, é ciclo de bolsa, né? Que uns 6 meses começa a dar certo de novo, sabe? Ele já ressuscitou o robô. Ele já ressuscitou o robô. Como é que faz? Você fica retestando ele de vez em quando? Assim, vou abrir agora uma parada que eu nunca tinha falado pra ninguém aqui. Vixe. Cara, eu tô curioso pra saber o que você nunca falou pra ninguém. O pessoal fala que o login short ali... que já falei muita coisa. Não sei se vocês perceberam que fevereiro, março, abril, não tava postando muito login short lá no Instagram e tudo mais. Pra mim tinha sido uma... Foi mais ou menos o que o Zu falou. Eu falei, o pessoal sabe, eu tive 3 lojas ali, foi CEMIG, YouTube com BBDC e Lame 3 e Lame 4. Meio próximos. Pô, uma atrás da outra. Foi assim, tipo, pá. Não foi assim, foi uma em cada mês. Ele fala nada. Não, foi uma atrás da outra. CEMIG foi final de dezembro ou início de janeiro. Foi assim, em um mês e meio vieram as 3. Tá? E levaram dinheiro. Mas não levaram, assim... Não levaram. E aí, mas aí eu tô respondendo a pergunta que você perguntou. Quando vocês param? Eu já paro, assim... Vamos falar de valor aqui, tá? Você tem um drawdown máximo, que aí você puxa da tomada. Mais ou menos isso, assim, eu tinha ganhado 600, 700 mil long and short em 2018, início de 2019, perdi 200 pau, opa. Que já dá uns 20% do ganho ali. Sim, mas mesmo assim, aí a tua cabeça ainda pensa bem, né, tipo, eu tô tendo lucro aí, mas aí eu paro. Aí eu começo a reavaliar a estratégia. Hoje é o mesmo robô, só mudou o manejo de risco. Então será que você talvez não saiba, mas você usa uma técnica de gestão de risco que é tradar a linha de tendência da curva de capital? Não sei se vocês já viram como é que é isso. O cara, a estratégia está dando certo. Aí você traça uma linha de tendência. Sério, você traça uma linha de tendência na curva de capital. Quando quebra a linha, você para de tradar. Aí você fica só fazendo backtest até ela de novo pivotar. Quando pivotar, você começa a fazer de novo. Exatamente isso. Olha só, se vocês nem saber, eu não sabia que existia uma... Tem gente que faz essa técnica de trade ele para de tradar quando tá na de queda e espera dar um retorno. Justamente esse negócio de ciclo, né, velho? Não, que nem no final de mês era uma estratégia que a gente usava no dia a dia também. Começou a dar errado, assim, deu lucro. Começou a dar errado no dia a dia, parou a operação. Sim. Depois eu reativei ela um tempo. E aí depois parou de novo. Quem sabe daqui ano que vem ela volta. Mas isso justamente para não perder o lucro que você teve. Sim. Eu nunca tive um robô, aí o Zu pode falar até mais, eu nunca tive um robô que deu prejuízo. Teve um que saiu no 0x0 foi Petrobras ali. Explica como é que foi a história de Petrobras. Opções, né? Aliás, não, o estudo foi em cima do ativo principal. Do ativo principal. A gente que quis, eu acho que tentar alguma coisa opções para gerar mais, né? A gente tinha visto que tava faz tempo isso, foi 2015? Sim, um amigo do Zu falou que Petrobras subia de uma às duas. Dia, de meio-dia e pouco. Aliás, ele achava que era de umas duas, sei lá. Aí eu peguei dados, intraday, claro. A gente começou a testar uma porrada de dia e começou a achar que de meio-dia e pouco realmente estava. Quer dizer, o rally era maior, mas de meio-dia a meio-dia 15, a meio-dia e meio. Tinha realmente uma puta força. Assim, o Daniel achava que era de meio-dia às duas, porque ele ficava operando opções e ele todo dia via aquilo. Aí ele falou... Quem acredita num dado desse? Pô, Petrobras sobe de meio-dia às 2. Não tem fundamento nenhum. Mas assim, eu sou meio retardado, eu falei, porra, Zu, vamos jogar isso aqui. Um dia o Zu me fez uma tabela testando de 15 minutos. Meio-dia e 15. A gente descobriu que acho que era pra comprar meio-dia e 15 vendeu 1h30. Eu acho que era o horário. Provavelmente, talvez, tinha algum fundo, algum investidor gigante. Montando e o cara voltava do almoço e apertava do botão. Em 3 meses dava 70% de lucro. Assim, no backtest que a gente tinha feito. Mas durou pouco tempo, acho que talvez coisa de... Quando a gente percebeu, o pra frente durou muito pouco, talvez 2 semanas. E aí a gente falou... Pô, ação? Tem opção nesse negócio. Espertão. Alavanca! Vamos meter, a gente metia 100 mil em opção ali. E deu certo, assim, essa acho que saiu no 0, ou com muito pouco lucro ou no 0x0. Foi com pouquinho lucro mesmo, mas assim, não valeu o risco. Ali não valeu o risco. Aliás, se tivesse dado certo, como é que a gente sabia? Que a gente pegou o final, a rabeta do cometa. E aí já era. É porque na hora que você pega o padrão e fala, pô, tem um padrão, pode ser que ele seja uma coisa realmente muito, muito curta, né? Sim. Principalmente porque esse talvez era algum grande player ou até fundo. Montando posição, desmontando que seja, e a gente viu aquilo ali acontecendo. É que não deixa de ser pro pessoal de tape reading um pouco do que eles fazem, né? Isso de ter vários robôs, esse cara que eu mencionei, o cara tem 70 robôs rodando, bicho. Então, porque ele tem coisa de gráfico de 1 hora, coisa de estratégia. E ele fala isso no livro dele, que eu li, e assim, cara, eu não tenho coragem de começar a pensar em fazer tanto robô. Ele fala, cara, você pode pensar na ideia mais bizarra que você possa ter. Ele tem robô de fase da lua. Mas ele fez Ricardo já operou fase da lua. Eu pagava um cara.
Tá brincando, velho? E tu viu que você viu, ó, põe aí, Gil, põe a reportagem aí. Você viu, me acabou de proibir um cara que indicava, um analista que indicava baseado na fase da Lua. Foi semana passada, foi... E você fez esse trade de lua, então? Não, eu fiz assim, na verdade era um cara no Orkut, que era muito bizarro isso. O cara assim, ele acertou mas acertou duas tacadas assim bizarras de opções, alguma coisa assim. Mãe de nada. Daí chamou a atenção. Aí o cara me deu um relatório, tipo assim, R$100 por mês. Na época a gente tinha pouco dinheiro, era R$100, a gente chamou uns 5 amigos ali, cada um dava 20. Foi antes de você começar? Antes de começar não, já tava tradando, mas na verdade eu nunca segui. Eu sempre fiquei muito curioso em ver O que ia dar aquele... Você podia vale 3, ele fazer uma pastoral do Vale 3 pra você. Era mais ou menos isso, tá? É sem zoeira, sem zoeira. A questão é o seguinte, se você me mostrar que toda lua cheia, ou toda vez que faz sol, a Petrobras sobe, ou o Vale sobe... Você vai na boa. Eu vou falar ali no caso com o Zu vai fazer um backtest, que é isso, que a gente vai... A gente não começou a operar a Petrobras ali do nada. A gente viu que... realmente faz sentido. A gente vai começar a operar, e por manejo de risco... A gente não sai no que prejuízo, a gente vai sair no 0 a 0 que foi essa, Petrobras, ou todas as outras estratégias a gente vai ter lucro. Sim. Que vai acontecer isso, vai ter lucro. Você começa a ter prejuízo, a gente para. Agora vai abrir uma coisa que o Zu não vai gostar, que é o seguinte, é um rating que é um rating que a gente criou. Que funciona, que eu acho que vai muito com a técnica que você falou. Como é que é o nome da técnica mesmo? E treinar a linha de tendência do capital. Que é assim, tá? Por exemplo, quando a gente fazia um day trade ali, a gente tinha uma estatística do preço que a gente comprava e tudo mais, se dava certo nos últimos 22 dias. Que era... Os últimos 22 dias úteis seria um mês, praticamente. Se tem mais 75% de chance, tem algumas outras coisas. Se tivesse um drawdown no ativo específico muito grande, a gente tirava fora e tal. Mas, em regra, tem mais 75% de chance de dar certo, a gente está operando. Vocês gostam de trade de alta taxa de acerto? Sim, assim, acaba virando um stop. O que acontece? O ativo tem 90% de chance de acerto em 22 dias. Então ele está acertando 18, 19 em 22. Se ele dá errado, ele vai para 80 e pouco. A gente continua tradando. Se ele der certo, beleza. Se ele continuar dando certo, a gente vai ganhar dinheiro. Mas se ele dá errado 2 ou 3 vezes, ele vai para baixo de 75. Acabou, estopou o ativo, não é nem estratégia. Mas aí você deixa ele ele fica no slow burner, como o pessoal fala lá, só monitorando ele. Ele pode voltar, como pode nunca mais voltar. Se ele volta para cima de 75, a gente começa a tradar ele de novo. E essa é a primeira premissa de backtest que você faz, porque eu quando testo estratégias, não só robô, a galera acha que fazer backtest é só para robô. Eu sempre falei isso aqui no Esquadrão, tem vídeo meu falando aqui no Esquadrão, não, lá no Esquadrão, porque eu tô aqui, tá meio estranho, porque eu tô aqui no meu escritório, então eu falo aqui no Esquadrão, mas esse vídeo tá no Gava, né? Galera, falando nisso, ó, mas... já conhece o Esquadrão? Parabéns. Não conhece? Ó, aqui, ó. Não conhece? Acessa aqui na descrição, ó, aqui o link do canal do SST, que vai ter vídeo nosso lá também, falando, vai ser um extra desse, mais um início de um outro, enfim, vai ser um swing trade. Pode fazer um making off. Vai ser fone desse treco aí. Mas eu falo pra galera que backtest não é só para estratégia automatizada. Backtest você pode ter um padrão de A gente fazia teste de... Nossos testes sempre foram muito estatístico, né? Assim, pegar dados pra cacete e analisar aquilo. Eu gosto de começar pegando, quando eu falo de day trade, tem muita entrada. É muito mais fácil, eventualmente, que você testar uma coisa mais longa. As minhas estratégias, eu busco fazer um backtest de 100 trades. Eu procuro pegar períodos diferentes para ver se ela é perene mesmo, se o negócio é sólido ou é só uma coisa de curto prazo. Eu pego 100 em dias diferentes, de meses diferentes e vejo como ela se comporta. Faz sentido? Faz. Então eu vou fazer um backtest maior ainda. Então eu vou criar. Eu acho que cada trader tem um jeito diferente de testar, sim, né? Sim. Como é que você, assim... Qual que é o primeiro parâmetro que vocês dois, na verdade, que você também é um backtester, mas você é um backtester sim. Ruela, assim, de Excel. Exato. Normalmente quando o Ricardo chega em mim com alguma coisa, é porque ele já estava salvando no Excel ali alguma coisinha na mão. Já tem alguns trades que você já viu tem lá. algumas coisinhas na mão que ele foi sentindo acontecer. Eu já tô fazendo e fica... Agora acho que ele tá fazendo que dá errado, ele não conta. Eu falo, que p*** é essa que você tá operando aí? Não, deixa pra lá. Como assim deixa pra lá? Não, deixa pra lá. Tô testando aqui o negócio, ele não quer contar. Mas enfim, a gente normalmente sai assim, já teve alguma coisa ou outra que eu tive ideia, aí o cara falou, faz sentido, vamos testar, mas a maioria realmente ele já tá olhando alguma coisa que ele ficou olhando, faz em Excel mesmo, ele salva os valores no Excel, até ele achar o momento, tá, vamos testar isso aqui, ele fala comigo. O que eu normalmente faço é essa parte de backtest, porque assim, você, até falando nisso, né, robô de automação dentro do MetaTrader, você tem próprio MetaTrader para gerar um backtest. Só que para chegar ao ponto de eu escrever para o MetaTrader, porque eu já estou testando em outro lugar.
Porque assim, eu demoro mais tempo para escrever no MetaTrader do que tipo em Python, já gerar alguma coisa no próprio Excel do Python, eu jogo para Excel pra gente conseguir visualizar o resultado. Puta, isso aqui tá legal. Aí sim, eu penso em ir pra dentro do MetaTrader. Já é uma fase de realização. Exato. É exatamente isso que eu falo. O pessoal acha que quer começar a testar direto, não. Geralmente eu uso o Zoo, digamos assim, para validar. Eu falo que vou ter 10 validações, uma ou duas vão acabar virando trade de verdade. Mas testa. Putz, não funciona. Testa. Putz, funciona um mês só, mas se você pegar 2 anos... Até esse cara, o Kevin falou que de 10 ideias que ele tem, meia vai passar pra frente, uma que vai até chegar no fim da validação, porra, de 10 ideias, uma ideia virou alguma coisa que faz sentido. Não sei se você tem uma taxa de acerto melhor nas ideias. Não, a gente criou poucos, a gente criou acho que uns 5, 6 algoritmos, não lembro. Assim, a gente criou pouca coisa, é que a gente tem o que deu muito certo, que a gente foi alterando ali. Então também tem isso, porque assim, a gente não considera, por exemplo, nosso trade de fim de mês. Óbvio que ele não é igual a 10 anos atrás, mas a gente considera o mesmo trade. Framework. A gente tem uma estratégia ali que vai sendo... Hoje mesmo, o Ricardo tem um e eu tenho outro de fim de mês, e a gente opera diferente. Apesar de ser a mesma estratégia, eu gosto de operar de um jeito, o Ricardo gosta de operar de outro, a gente trada junto, a gente tem resultados ali parecidos, até horário, né? De vez em quando eu tô começando 10 da manhã, o Ricardo só começa 1 da tarde, agora no último ele começou acho que 10 e meia. 11 da manhã. 11, eu tive puta problema de manhã em casa, só fui começar quase 1 da tarde, enfim, Então assim, mas aí depende, se a gente considerar que cada alteração disso é um novo robô, a gente teve vários. Mas assim, basicamente a gente tem essas duas grandes estratégias hoje, que é o próprio long short e o fim de mês, que vão se transformando. O próprio long short, como o Ricardo falou, não é que a gente mudou a estratégia, a gente sempre teve operacional diferente. O Ricardo parou de operar com as 3 porradas dele. Lame 4, Lame 3, eu tive prejuízo, eu teve 1% de lucro. Eu saí com lucro. Você parou de operar? Não. Nesse período aí que ele tomou as porradas, ele deu a pausa. Como é que foi isso? Você parou e quando é que você decide, tipo, você tirou umas férias? O Cobaia tava ali ainda operando o tempo inteiro. Não, aí é o que eu faço sempre, que eu uso ficar... A gente já teve uma briga no passado por causa disso. Aí é hashtag bundinha na parede, que assim, ficar dando dinheiro pro mercado eu não vou ficar dando. Se o negócio tá dando errado, vou... Porque o hashtag bundinha na parede aqui tem uma renda fixa boa. O hashtag bundinha na parede aqui se tem que operar. Ele tem que trabalhar aqui. Aí assim, devo ter parado de operar em fevereiro, sério, eu meio que não operava mais nada de long short em fevereiro, março, abril, maio, aí eu consegui falar, putz, e aí... Não, você fez uma coisa ou outra, não a constância de long short o tempo inteiro, né? E aí eu falei, Pô, mas e se não esperar até a média, se sai assim, se sai assado, enfim. E o manejo de risco também mudou, e aí falei... agora esse negócio funciona. Aí assim, se isso fosse um robô, digamos assim, é um robô, mas... No meu caso, o Zoom não parou de usar, nem os alunos pararam de usar. Mas pra mim foi um robô que foi ressuscitado. Ele morreu ali e eu prefiro não usar mesmo enquanto eu não achar um outro backtest, alguma outra operacional que dê certo. Aí eu falei, pô, mas agora... Mas é isso, mudou o operacional pro Ricardo. Ele começou a ter hoje um operacional mais parecido com o que eu já tinha. Sim. Do long and short? Do long short. Então assim, ele falou, morreu o robô, mas o mesmo robô pra mim não morreu. Eu continuei usando do jeito que eu gosto de operar. Esse é o legal do nosso robô, que é bem... maleável, você opera do jeito que você quiser. Coisas como todos os cálculos, esse ajuste dos cálculos para decidir se é entrada ou se não é. Esse é o tipo de diferença entre vocês dois? Um tolera menos, outro tolera mais, ou pares mesmo, que você monitora um par e pares também. Diferença de pares. Nesse aí, assim, tem gente fazendo ali outras empresas, eu faço sempre as mesmas empresas. Então, assim, já é uma coisa que... Mas não que as outras não dê certo, o Zu ganha um dinheiraço aí em 2 bancos aí diferentes. Eu prefiro, depois de tudo como MDC... Eu falei... Não preciso assumir esse risco. Assim, mesmo a cena ainda bem ganhadora. Eu preferi ficar no papai e mamãe, mas um negócio mais certeiro ali. E menos arriscado também, até no manejo de risco. Sim. Mas assim, agora tá bem ok. Quando você voltou a operar, Jorge? Você aí, cara? Acho que metade de maio, mais ou menos. Assim, uns 2 meses, então? Uns 2 meses e meio aí sem operar. Mas você continuou testando, olhando? Sim, senão não conseguia... Zu, tá bem aí e tal, tá ganhando. Não, eu que falava pra ele, ganhei tanto, só pra dar uma provocada, sabe? Fiz 3% aqui. Não, e aí a gente ficava brincando que era assim, aluno fazendo... Assim, tem uns alunos milionários no negócio, né? 100 mil no mês, 50 mil, botando assim, olha aí, mexe, tá? Eu tipo, sem operar, eu tipo, puta. Sabe quando tu chama pra suruba e tu fica só olhando o negócio? Foi mais ou menos. Porque fez cirurgia, fez fimose, operou fimose. Exato, só assim, tu fica ali, Isso é horrível, porque assim, tu fica numa vontade de fazer besteira, que tu precisa do Rex, né? Pra não... E aí eu comecei a ver, desde então eu continuei acompanhando, eu só parei de operar. Continuei acompanhando, falei... Pô, mas se eu fizer isso, dá certo. Aí comecei a sentir segurança na coisa. Aí assim,
Aquela escaldado, né? Aí começa pequenininho de novo, vamos botar tanto. Não, hoje em dia tá tudo tranquilo. Você tá operando já do tamanho que você operou pré-crash Crash. de fevereiro. Exato. Mas eu acho que talvez o meu mindset, engraçado, nunca foi falado publicamente. Mas é tão interno meu, mas eu acho que o meu mindset é um pouco esse, assim, eu fico vendo... Ok, eu vejo minha meta de final de ano, de dinheiro e tudo mais, mas eu vejo muito isso, do tipo, eu me senti muito confortável, porque esse foi um ano que eu comecei eu não comecei um ano com tanto prejuízo que nem em 2019. Foi, Mas assim, se você separar aquilo por long e short, a mente fica boa. Você fala, Ganhei um monte em 2018. Tu tira esses 200 mil que eu perdi aqui, beleza. mas se você leva como ano, tu fala, 200 mil de perda logo no início do ano, isso era a minha meta anual antigamente. Ainda é, na verdade. É assim, nunca comecei o ano tão mal. Mas se você separar por estratégia, eu tô certo. Uma estratégia que deu... Dane-se eu perdi 200 mil, quanto eu ganhei nela em 2018? Se você falou coisa de 800 mil, né? Exato. Quer dizer, ela baixou aí 25, 26%. É uma correção ok. O pessoal do Fibonacci falou, não, mas não corrigiu nem 31. Não é? Mas assim, é engraçado assim, que aí eu fico vendo que nem ia falar, mas aí tem eu separo um pouco por estratégia, que o meu stop é isso, a estratégia começa a dar errado. Eu tenho um stop ali de, tipo, eu tenho lá o IPO lá, que fez um curso de IPO e tal, eu fico estudando IPO pra caramba, e eu falava no curso, quando é que eu paro de fazer estratégia? Aí é anual essa estratégia. O primeiro ano que eu tiver prejuízo, há 10 anos dá lucro. A questão não é uma dar certo ou uma dar errado. E aí tem uma estratégia que eu fiz uma vez que era meio estranha, assim, que é difícil se segurar. Eu fiz uma estratégia que era preguiçoso do jeito que eu sou. Essa aí o Zul também não sabe. Assim, eu peguei 2 anos de ativos pra ver quem dava um resultado positivo no final do mês. Assim, todo mês. Eu achei 7 ativos que todo mês davam positivo aplicando aquela fórmula, digamos assim. A fórmula você diz, do fim do mês. Sim, como se fosse a fórmula do fim do mês. Aí eu peguei esses 7 ativos, tinha que dar pelo menos 0,15 de lucro para pagar a operação. Só que 0,15 vezes 22 dias, enfim. E aí foi isso, aí eu deixei 7, eu falei, há 2 anos que esses ativos dão certo, rastei o mercado inteiro. Aí eu deixei 7 ativos ali, rodando. Primeiro mês deu certo, segundo mês deu certo, terceiro mês acho que 2 deram errado. Beleza, deram lucro, perdeu um pouquinho aqui. Eliminei os 2 ativos, continuei operando 5. Todo dia. O ruim dessa estratégia, que não sei se é... O ruim é assim, para ter o resultado do meu stop, você tem que esperar um mês, você tem que esperar os 22 dias do negócio, maluco. Assim, que você tem dia que tem prejuízo, você tem dia que tá louco, sabe? Você vai olhando o negócio derretendo. Aí assim, mas de fato, todos eles deram... Eu me lembro que uma delas era CSMG, eu acho. E foi isso, tipo assim, deu 8 mil de lucro, 13 mil de lucro, 8 mil no mês, 13 no outro, 10 no outro, 7 no outro. Tô rica. Sei lá, aí teve um dia que deu 12 mil, um dia não, um mês. Beleza, todos eles você pega o somatório, aí eu considero isso um stop, só que é um stop que eu digo assim, não é um stop, é um stop diferente. É meio que um stop temporal. Não é tão técnico. Não é uma coisa tipo, putz, perdeu X, você tá estopando a operação. Eu tava aqui só pensando, né, realmente, ele só me contou essa operação muito no final, mas ele esquece que ele é exibido, né? Ele gosta de postar coisa no Instagram. E eu acho que foi CSMG, teve alguns dos ativos que eu vi e comecei a operar. Que eu via no Instagram dele, comecei a operar e ganhei uma grana. Não tem liquidez, esse é o problema. Aí ele ferra o leilão. É por isso que eu sou errado. O monstro, foi ele que te estopou então. o monstro vendendo que nem eu. No dia desse ele entrou no ativo. Você Não, também entrou, pô. Não. Aquele que tem 2, 3 milhões de volume, tu entra com 400 mil reais. Não, ali foi um erro mesmo. Um erro humano na hora de configurar. Digamos que o robô era pra comprar 800 ações a cada, sei lá, a cada 1 hora. Eu botei pra comprar 8 mil ações. Nisso, assim, era comecinho do dia, eu pretendia comprar o dia inteiro 120 mil reais. Eu tava com quase 400 mil, 500 não, mil, acho que era sei lá. 500 e poucos mil. Assim, Você não percebeu. eu falei, agora precisa começar a desfazer disso. Se eu chegasse com 500 mil no leilão, aquele ativo ia pro lixo. Já né? assiste aqui esse episódio, né? O vlog de junho de 2019. Não, e no mesmo ativo, é uma mula. No mesmo ativo, em maio, tu foi que nem um cavalo. Imagina, o ativo caiu 1% no leilão, corre e usou. E a tua ordem? Bicho, eu tinha metade do que você tinha. Mentira. Eu tava com 140 mil do ativo. Você viu que o ativo não tem liquidez. Eu tava com 140 mil do ativo, eu tava com 300 mil do negócio. Não, foi tá sim. vendo. Tu falou, Nem caiu tanto. não, mas falando desse ativo é engraçado porque... Tá aí, esse ativo, por exemplo, a gente operou lá em maio.
Deu um erro, porque foi o Zu que fez o erro. O rate dele já diminuiu, mas não... Market Maker? Usou o Market Maker? É quase isso, quase isso. Tem que ver no IPO de... Qual que foi? Que fez o preço, um IPO de 8 bilhões, não tinha market maker naquele negócio. Sério, bizarro. O preço da abertura. Bizarro, é uma mula. Sério, assim, aí vendeu, o negócio começa a disparar, a gente chupando o dedo. Ainda bem que você jogou no preço da oferta, senão eu ia abrir embaixo o negócio. E olha só, é engraçado ele tá falando isso, que assim, aí beleza, em maio usou fazer essa cagada, aí o ativo perdeu o rate ali, mas ele não baixou de 75%. Aí a gente foi lá e operou esse mês de novo, porque ele tá acima de 75%. Entendi. Mas aí foi isso, assim, no mês passado ele deu errado, com certeza. A gente tá falando de uma estratégia de final de mês, como é que a gente calcula isso? Poderia ter um cálculo melhor, não sei. Muita coisa que a gente faz é empírico. Assim, quem está falando, você tá falando que já existe essa estratégia de manejo de risco, a gente faz, 75% saiu de onde? As pessoas convergem meio que para fazer. Quem vai ter experiência de mercado meio que faz coisas parecidas, não precisa necessariamente fazer igual, em coisas de gestão, esses negócios assim, acabam meio que olhando do mesmo jeito, né? 75% saiu do nada, na verdade. Você poderia ter sido 80, 85, 70, assim. Mas isso depende do risco-retorno. Se você tivesse um risco-retorno muito diferente, talvez essa taxa seria outra. Vamos dizer assim, quando você acerta, você ganha um montão. Quando você perde um pouquinho. Não dá pra você deixar em 75%. Aí tem uma coisa empírica. Aí é o meu rate de fim de mês que é diferente do dele. Por isso que eu sempre tô melhor que ele. De fato tá melhor mesmo. O meu rate eu considero, exatamente, não é mais só deu certo ou errado, é quanto deu errado e quanto deu certo. Quanto você ganha, o quanto você ganha, quanto você perde, o quanto você ganha, taxa de acerto, risco-retorno, essas coisas. É meio misturado, esse que é o que a gente usou por muito tempo, que eu usava com o Ricardo, e depois, enfim, eu fiz alguns, né? Então, fui testando alguns rates diferentes. Se vocês fossem um Pokémon, vocês dois, o Zu evoluiu. Eu sou Pikachu. Tem uma coisa que eu sempre coloquei ali, que aí o começou a concordar também, que é o drawdown ali. Do tipo assim, não sei se estou certo ou errado, mas eu falo... qualquer ativo que o resultado seja de 1% para baixo, assim, um prejuízo acima de 1%, ele tá fora da estratégia, por exemplo. Que eu acho que a gente não sabe... Uma coisa que a gente nunca conseguiu responder. Por exemplo, você tinha ativo com 100% de acerto. Como é que a gente calcula no final de mês? A gente vê os últimos 12 meses. Sim. Talvez pudesse ver os últimos 24, não sei. A gente vê os últimos 12. E aí o que a gente vê lá? Uma pergunta que falava, você tem um ativo ali dando 100% mó tempão. Ele tá mais perto de vir o erro? Ou ele é bonzão e vai continuar dando lucro sempre? Não existe nada com 100%. Eu não acredito em 100% de acerto. O que é difícil é você saber. Eu falava isso pro João. O João tinha uma estratégia que ele tava acertando, que ele não errava. Ele falou, cara, tô ganhando dinheiro. Dinheiro! Eu falei, Cara, você sabe teu stop? Ele falou, tem uma ideia de quanto eu aceito perder. Eu falei, cara, então vê quando isso aí chegar e o quanto isso vai acontecer a cada X trades que dá certo. Aí você vai saber sua taxa de acerto. É difícil saber a taxa de acerto quando você faz um backtest que nunca teve stop, né? Sim, exato. Porque você não sabe a taxa de acerto do negócio, né? Você não sabe dizer quando que eu paro. O long and short foi um pouco isso. Ali que quando eu comecei a testar os stops e tudo mais, em janeiro, fevereiro. Foi aí que eu falei, epa, tipo, vamos colocar a bundinha na parede. Foi por aí. Agora, peraí, tem que perguntar pra você agora. E tu já criou sistema pra bolsa, já fez algoritmo pra bolsa, já deixou o negócio rodando? Enfim, o robô, ele ajuda você muito a ser mais preciso no que você faz e monitorar um monte de oportunidades, mas ele não vai ficar ali sozinho. Eu acho que a galera tem que se tocar, que você tem que estar de olho, né? Sim, a gente até fala, você tem que assistir, né? É um software assistido, você está ali olhando, de vez em quando, não precisa olhar o tempo inteiro, mas você está ali.